Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre o acontecido após o jogo aí contra o Flamengo, né? Parece que teve confusão no vestiário e o clima não é bom entre os jogadores do Vasco, né? Ontem o Pedrinho esteve presente no CT para tentar ali resolver essa situação complicada aí após a goleada sofrida no último domingo. Então a gente vai falar um pouquinho aí como isso pode afetar e como isso tem que ser resolvido o mais rápido possível aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a situação do atacante David. Pois é, tem notícia importante aí se ele irá ou não continuar jogando com a camisa do Vasco, e também vamos trazer novidades aí sobre Felipe Maestro, que deve ser anunciado aí já nos próximos dias como novo membro ali no comando do futebol do Vasco, né, trabalhando juntamente com o executivo de futebol Pedro Martins, e também vamos trazer novidades sobre a reunião que iria acontecer hoje entre Pedrinho e Coutinho, mas teve uma reviravolta e a gente vai explicar para vocês o motivo, né, e quando essa reunião irá acontecer. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí de todas as notícias, de todas as informações que a gente vai trazer para vocês. Peço também aí a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. E você que está aí do outro lado, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, fica o convite para você se juntar à nossa família aí, que cada vez mais cresce e se aproxima aí da marca de 500 mil, de 500 mil torcedores do Vasco aqui no nosso canal. Então você que não é inscrito, vá lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se e venha fazer parte da nossa família vascaína por aqui. Combinado? E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, vou deixar um recado para todos vocês que estão assistindo ao vídeo e que estão precisando de uma grana extra, estão precisando aí de alguma grana para pagar uma dívida que você acumulou no seu cartão de crédito, para de repente fazer uma obra aí na sua casa, na sua empresa, ou para poder de repente aí usar esse dinheiro de uma forma que você está precisando, independente aí, né? Então quem tiver, só, tá vendo esse número que está aqui na tela agora? É o número da empresa Mais Ágil. A Mais Ágil ajuda cada um de vocês a sacar o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia de forma antecipada. Então, só vocês entrarem com ele ou nesse número que está na tela agora, ou no primeiro link na descrição do vídeo de hoje, que em menos de 24 horas você consegue ter essa grana na sua conta bancária. Beleza? Então, bora começar o vídeo falando aí sobre o clima. Cara, parece que o clima no elenco aí, o clima entre os jogadores é dos piores possíveis, né? Parece que após a goleada, né, após o jogo do domingo ali, por pouco não tivemos confusão séria, porradaria, vias de fato ali no vestiário, né? Não fosse ali o treinador Álvaro Pacheco se metendo no meio e alguns jogadores ali, né, que acabaram apartando a situação, a coisa poderia ter ficado ainda pior ali após a partida, né? A gente sabe que ontem os jogadores estiveram, né, no centro de treinamento Moacir Barbosa, tivemos a presença do Pedrinho por lá, né, que ele conversou ali com o elenco, teve também conversas particulares com algumas lideranças do grupo, né, e parece que o Pedrinho está tentando amenizar a situação, né? Os jogadores hoje tiveram folga, não treinaram, não apareceram ali no CT, né, para poder fazer, né, toda a preparação já visando as próximas partidas do Vasco, e amanhã teremos o retorno, né? Teremos ali a volta dos treinamentos. A gente vai conversar com alguns jogadores que a gente tem um pouco mais de proximidade para saber ali como tá, né, esse clima, como tá ali toda a situação envolvendo, né, os jogadores, obviamente, a gente sabe que alguns têm amizade, mas uma goleada abala e abala muito, né? Obviamente o torcedor cobra, o torcedor quer saber o que está acontecendo e a gente vai buscar essa informação aí para vocês aí já amanhã, né? Assim que o treinamento acabar, entraremos em contato com alguns atletas para poder entender ali se houve já, né, obviamente, um entendimento entre eles ou se o clima ainda segue muito ruim entre os jogadores. Mas enfim, o Vasco volta à preparação amanhã, o Vasco só volta a campo aí na próxima quinta-feira contra o Palmeiras fora de casa, então teremos aí mais 7, 8 dias de preparação, né? E a expectativa é que o Álvaro Pacheco consiga evoluir em algum aspecto
retrospecto, né? Porque desde a chegada dele, eu particularmente só vi aí um time jogando pior nesse jogo contra o Flamengo, né? Vi um time com menos intensidade, menos competitivo, mais frouxo, mais covarde. Tanto é que a gente acabou levando a goleada histórica por 6-1 aí contra a equipe flamenguista. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o atacante David, cara, porque uma notícia aí que me pegou de surpresa. Ele não foi, né, relacionado para o último jogo, ele que vinha sendo titular a temporada inteira, né? E querendo ou não, cara, sabendo nós ou não que o David é um jogador abaixo da média tecnicamente, ele estava ajudando, né? Um cara que recompunha ali, ajudando na marcação, um cara que puxava contra-ataque, fez alguns gols importantes, né? Muitas vezes dava assistências ali pro Verratti e pegou todo mundo de surpresa o fato dele, primeiro, ser barrado e segundo, nem ter sido relacionado pro jogo, né? E aí, quando foi perguntado, né, na coletiva de imprensa, o Álvaro Pacheco falou que foi uma opção técnica e uma opção tática, mas ficamos sabendo aí que na verdade foi uma questão ali muito mais ali do David não bater as metas, ele que está emprestado ao Vasco pelo Internacional de Porto Alegre e se ele chegar ali a um certo número de jogos como titular, o Vasco é obrigado a comparar o David ali por cerca de 15 milhões de reais e parece que foi um entendimento ali de pessoas que estão no comando do futebol, que o ideal era o David aí não ser relacionado. E aí fica a grande questão, fica a grande pergunta. Então o David não será relacionado agora até o final do ano? Ele vai ficar fora de todos os jogos do Vasco até o final da temporada? Porque se for o caso, é mais uma burrice, porque você vai ficar pagando o salário do jogador sem utilizar, né? Então realmente é mais um erro aí de percurso gigante aí dessa SAF do Vasco, é mais um erro grotesco aí do senhor Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF Vasco, e aí fica essa questão, né? Fica essa pergunta aí que tem que ser respondida por pessoas de dentro do clube aí nas próximas semanas. Mas enfim, vamos mudar de assunto e agora vamos falar sobre Felipe Maestro, né? Parece que realmente ele será anunciado aí nos próximos dias como o novo diretor executivo de futebol do Vasco, né? O Felipe, que é um ídolo da torcida vascaína, né? O cara que mais conquistou títulos como jogador vestindo a camisa do Vasco e agora ele volta ao clube, né? Ele que tem uma proximidade muito grande, é muito amigo do Pedrinho e agora volta aí para assumir o cargo que foi deixado, né, pelo Abel Braga. No passado o Abel ele foi esse diretor técnico, não fez um grande trabalho, a grande verdade é essa, né? Era para ele ser aquela ponte, né? Era para ser aquele elo entre o Paulo Braxa no passado e o treinador, né? Acabou que o Abel não falava a mesma língua dos dois, acabou se afastando do cargo, ficou muito tempo fora e agora com a chegada do Felipe, né, vai ser interessante para ver como o Felipe vai reagir a esse caldeirão, aí a essa panela de pressão que é o Vasco no momento, né, um elenco que tá, obviamente, com problemas sérios ali, não só de como jogar futebol, mas também um elenco ali que tem problemas pessoais ali entre os jogadores, então o Felipe vai ser responsável por tentar resolver essa situação e por tentar fazer justamente esse elo, né, fazer essa ponte entre os jogadores, entre o treinador e entre o executivo de futebol, o Pedro Martins. Então desejo toda a sorte do mundo ao Felipe, né, que ele possa fazer um grande trabalho, que ele possa conseguir aí resolver problemas internos que o Vasco tem nesse momento. E a gente sabe, né, o Felipe é um cara que conhece muito de Vasco, tem muito respeito aí, não só de nós torcedores, mas também dos jogadores, então acho que pode sim fazer um bom trabalho e conseguir aos poucos aí ir aparando essas arestas, né, e resolvendo esses problemas que o Vasco acumulou aí desde a chegada da 777. E agora vamos falar sobre Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho que hoje tinha uma reunião com o Pedrinho, né? Os dois iriam sentar para poder já tentar avançar na negociação aí para o retorno do Coutinho para São Januário. Mas por problemas ali pessoais, parece que essa reunião ela teve que ser remarcada. Ela não poderá acontecer hoje, né? E vai acontecer amanhã, pelo que tudo indica, né? O Pedrinho aí parece que está tentando já chegar com o projeto pronto para apresentar para o Felipe Coutinho, né, para já deixar tudo certinho e o Felipe Coutinho, né, obviamente com a vontade que ele tem de voltar para casa, já poder assinar ali um pré-contrato, né, não pode assinar um contrato oficial porque ele ainda não conseguiu ali a oficialização da rescisão contratual lá com o Aston Villa na Inglaterra, mas poderia já assinar esse pré-contrato, né, para que assim que a rescisão contratual na Inglaterra for oficializada, ele já se tornar jogador do Vasco, mas lembrando que o Coutinho só poderá estrear com a camisa do Vasco no mês de julho, né, quando a janela
internacional de transferências ela tiver aberta novamente. E tem mais um detalhe interessante, né? Hoje o Souza, meia, né, cria do Vasco também, que também é muito próximo do Coutinho, ele veio a público, ele deu uma entrevista e ele foi perguntado ali sobre uma volta ao Vasco, né? Sobre o que falta ali para ele retornar ao clube. E ele falou, cara, falta apenas a proposta, falta apenas o convite, né? A vontade minha é de voltar, a vontade minha é de vestir a camisa do Vasco, e caso haja uma proposta, caso haja um convite aí por parte do Pedrinho, eu irei rescindir o meu contrato na Turquia e voltarei a vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, notícia importante também sobre o retorno, né, sobre o possível retorno do volante Souza aí para o Vasco já também nesse mês de julho. E antes da gente terminar o vídeo, deixar um recado aqui super importante da nossa parceira do canal, a 1xBet, porque você que está do outro lado pode ganhar R$250 agora, se você se cadastrar por lá, e também pode ganhar aí até 3 camisas do Vascão nessa quinta-feira, porque a 1xBet vai dar de presente para a rapaziada que é cadastrada com o nosso link aqui do canal, quinta-feira, 3 camisas. Uma camisa preta, né, um primeiro uniforme, uma camisa branca e um terceiro uniforme. Para você ganhar os R$250 de graça, só você correr no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clicar no link da 1xBet e fazer o seu cadastro. Automaticamente você já irá ganhar essa grana, já vai participar do sorteio e não para por aí, tá? Qualquer valor que você depositar no seu primeiro depósito, eles multiplicam por 2, ou seja, você depositou 100, você vai ganhar 200. Depositou 1.000, ganha 2.000. Depositou 5.000, ganha 10.000. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Essa semana tem até uns jogos bacanas aí, ó. Hoje, por exemplo, amanhã, por exemplo, aí, ó, vai ter Juventude Atlético Goianiense. Hoje tem Internacional de Porto Alegre e Tomaiapo. Temos aí também o Grêmio enfrentando o Rocha e Pato, aí jogos da Libertadores. Então, vários jogos ali que você pode fazer uma fezinha, ganhar uma grana aí para poder se divertir. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!